Não só a África é o berço da humanidade, como todos nós somos. Uma vez uma aluna perguntou-me numa aula, quando eu disse, o meu pai é português. E ela perguntou-me, o seu pai é branco? Que horror, eu julgava que era preto. Eu disse, mas porquê é que era preto? Eu julguei que toda a sua família era preta. Eu disse, não, porque é que havia de ser? E então eu expliquei, olha, meu pai é branco, mas no entanto, eu fui estudar o meu apelido Beja, e Beja vem dos árabes. Há uma tribo no norte da África, que é a tribo dos Beja. E nós vimos lá. No entanto, o meu pai, português, branco, minha mãe, São Tomense, negra, meu avô materno, indiano, minha avó, gabonesa do Gabão. Portanto, há misturas por todo lado. Nós somos um mosaico de raças. Não há motivo para haver racismo. Não há motivo. Mas eu sofri muito com o racismo. E conto 3 histórias aqui neste livro. Já adulta, não só em criança, a gente em criança desculpa tudo. Adulta. E a primeira história é muito engraçada, para muitas pessoas fartam-se de rir com aquela história, que eu não achei graça nenhuma. Não só de racismo, está bem querido, tu já pões a pergunta, não só de racismo, mas de aquela diferença, porque aquela não está toda bem vestida, toda bem arranjada. Eu vinha da Suíça de dar aulas na Universidade de Friburgo, aulas de literatura africana. Chego a Viseu, o meu marido vai-me esperar e diz-me, tenho uma lembrançazita para ti. Uma coisa que tu vais gostar. Vamos ali a uma agência de seguros para fazer o seguro. Eu pensei em 1000 coisas, não imaginava. Mas eu gosto imenso de uma 4L, de uma Renault 4L, porque posso bater para ali em todo o lado, que aquilo não faz mal. Sempre tive 4L. Vivo numa quinta, de maneira que até vou buscar as alfaces e as batatas para 4L e tal, pronto. Mas naquela altura não tinha já. E então entramos na casa, na agência de seguros. Eu vinha cansada da viagem. Não sei se vinha de mal vestida ou bem vestida, nem se interessa. A senhora da agência olhou para mim de alto a baixo, como se eu fosse um bicho raro. Eu fiquei. Cumprimentou o meu marido e não me cumprimentou a mim. Não me cumprimentou. Depois perguntou ao meu marido, vem cá por causa daquilo. Portanto, o meu marido já tinha lá ido falar com a senhora e dizer que ia comprar uma 4L, depois queria fazer o seguro. Portanto, a senhora já sabia do que se tratava. Só que quando me viu, ela devia ter ficado estarrecida. Vai buscar os papéis para sempre olhar assim para mim com desdém, coitada. E traz os papéis do seguro, que era para eu assinar. Então a senhora traz os papéis, toda XPTO, olha para mim assim com um ar de misericórdia e de tristeza, põe os papéis assim e pergunta ao meu marido, ela sabe assinar? O meu marido olha para mim como quem diz, por favor, não faças escândalo. E em respeito ao meu marido, eu não fiz escândalo, porque aquilo era fazer ali uma peixaria, que nos dava pano para mangas, além de pedir o livro de reclamações, mas não fiz. Mas eu tinha que falar dessa história, porque me doeu tanto, 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 como é que no século XXI, foi das últimas viagens que eu fiz da Suíça para cá, como é que no século XXI há uma pessoa que olha para outra sem saber quem ela é e põe os papéis assim, eu ouvi, ela sabe assinar. Ela sabe assinar, quer dizer, para aquela mulher eu nem a 4ª classe tinha. Eu devia ser a criada criada, a mulher amiga, sei lá, e
E o meu marido, não seria o meu marido, será o que é que ela pensou? Vinha-me oferecer o carrinho de cantar. Ela sabe assinar. Nunca ninguém tinha feito uma coisa dessa. Mas infelizmente isto existe. Não só pela cor da pele, como pelo vestuário, como pela nossa apresentação. As pessoas ainda fazem estas coisas. Ela, quando viu a minha cor de canela, devia ter ficado horrorizada. Essa história está nos livros, porque me doeu muito. Com a idade que eu tenho, nunca ninguém tinha posto em causa. Ela sabe assinar. Eu até disse ao meu marido, ainda bem que os meus alunos da Suíça, que me adoravam, não ouviram tal coisa, mas matavam a mulher. Eles que até foram a São Tomé o ano passado, já estão os homens, já estão as mulheres, telefonaram, professora, nós vamos a São Tomé. Vocês vão onde? Vamos a São Tomé e Príncipe. Mas vocês vão a São Tomé e Príncipe, gastar tanto dinheiro nas viagens da Suíça, lá uma fortuna. Nós vamos fazer aquilo que a professora nos ensinou, amar toda a gente. Eu tive sempre fui professora durante 30 anos em Portugal e 10 anos na Suíça, e tive sempre um contacto como irmãos, com os meus alunos. Eu disse sempre aos meus alunos, quando chegava no primeiro dia de aulas, eu estou aqui para vos ensinar umas coisas e aprender outras com vocês. E aprendi muito. Eu aprendi sempre com os meus alunos. Eu tenho um livro só dedicado a eles. E é esta a minha vida, é este o meu chão de canela, que espero que vocês gostem. E se têm perguntas a fazer, podem fazer. Tudo aquilo que vocês quiserem saber, mas não digam que eu não sei assinar. Ela sabe assinar. Se uma pessoa até fica assim. Eu que vinha de acabar de dar aulas numa universidade. Chegava, ela sabe assinar. As pessoas julgam, é como julgar o livro pela capa. É como julgar um livro pela É a capa. mesma coisa. Há algumas pessoas mais velhas dizem para mim, quando eu vou na rua, olha aquele livro que te dizem. Sim, 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 sim. E não sabem que eu também me senti como a senhora. Sim, 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 sim. É uma realidade. Não é só a cor da pele, é tudo. Que as pessoas, sim, há muitos, infelizmente, ainda há muitos preconceitos. Mas temos que os ultrapassar. E eu penso que os ultrapassei. Mas naquele ano fiquei assim. Eu julguei que já os tinha ultrapassado todos, estás a perceber? Nunca imaginei que ainda no século XXI aparecia assim. Pá. Mas temos que os ultrapassar. Mas ainda há pessoas que têm mentalidade do século XV. Idade média, idade média. É verdade, tens razão. Mentalidade da idade média. Infelizmente é isso que acontece. Mais alguém quer fazer perguntas sobre o livro, sobre a autora, aquilo que vocês quiserem que eu saiba responder. Sim. Às vezes falo. Como é que conseguiu ultrapassar todos os preconceitos que levantaste a sua vida? Como é que eu consegui ultrapassar os preconceitos? Escrevendo. Escrevendo e cantando. Eu acho que a escrita, eu costumo dizer, e já o disse publicamente, a escrita foi uma âncora onde eu me agarrei. Senão eu já me tinha afundado. Porque não foi só aquela história, foram muitas para a vida fora. Quando eu acabei agora é o 9º ano, 12º, naquela altura era o 5º e o 7º. Aí o meu pai estava doente, portanto deixou de mandar a mesada, de São Tomé para cá. E a minha mãe adotiva, eu tive 2 mães, mas fui muito rica por outros lados. Foi a um armazém de lanifícios que havia lá em Mangualde, em Portugal, e pediu à senhora, porque eu já sabia da tipografia, pediu à senhora, eles estavam a pedir uma funcionária que falasse francês, que
escrever-se à máquina, portanto, datilografar-se. Minha mãe disse, olha, está mesmo, vai já trabalhar, tal. Lá foi a minha mãe, que era muito amiga da dona do armazém de benefícios. E lá vai ela, toda contente, ai, vais ver, que a dona Adélia, lá vai, olha, sabe, a minha filha, ela dizia, a minha filha, sabe, claro, a minha filha acabou, vamos falar, o 12º ano, fala francês muitíssimo bem, escreve à máquina da datilografia, é com ela, pode ficar. Bem, podia ficar. Mas sabe que aqui vem gente da alta sociedade, da Covilhã, porque eram as fábricas dos benefícios, da Covilhã, da Guarda, vêm os compradores de Coimbra, e termos aqui uma empregada com a cor que ela tem. Minha mãe chegou a casa, ela que era branca, era europeia, chorou. Mas eu nesse dia não chorei. Eu nesse dia não. Ela não está a chorar por quê? Apareceu outra coisa. E por acaso apareceu. Apareceu a Citroën, a fábrica de automóveis. Citroën foi a primeira fábrica neste país, continente e ilha, que vêm da França, vêm de Paris, pôr uma fábrica em Angola. A mentalidade do diretor, de toda a gente, é totalmente diferente. E eu fui tradutora na Citroën durante 5 anos. E mais, o diretor até queria que eu fosse fazer a publicidade do Boca de Sapo. Do Boca de Sapo, em cima do carro. O meu marido, que naquela altura já andava atrás de mim, disse logo para cima do carro, fazer nem pensar. Agora vejam a mentalidade de um lado e do outro. Os que vêm da França, já com uma abertura muito maior, não puseram problema nenhum de eu ter esta cor ou de não ter. Sabe falar francês, sabe da datilografia, fica aqui a ser a tradutora. Porque os caminhões os caminhões da França, da Paris Aquitaine, vinham com as peças que não se fabricavam naquela altura em Portugal. E eu tinha que traduzir, eu ficava até às 500, até à meia-noite e mais, tinha que traduzir o camionista dizia para os engenheiros que não sabiam falar francês. E era esse o meu trabalho. Durante 5 anos fui tradutora na Citroën Lusitânia, que me mandaram fazer mais. Eu não tinha o curso da Aliança Francesa. E eles pagaram o curso da Aliança Francesa todo, até o 8º ano, que é o máximo. A diferença. Não me perguntaram se eu sabia assinar. Ela sabe assinar. Antes, a vida por vezes é complicada, mas lá está a escrita. Lá está o começar a escrever. O pôr no papel aquilo que nos magoa, aquilo que nos ia na alma, aquelas mágoas que se iam ouvindo de várias pessoas. Às tantas, a senhora, com certeza, já deve ter visto os seus livros e ouvido falar de si e deve ter sentido um pouco desconfortável. Não, eu acho que nós temos que ultrapassar. Nós temos que pôr por vezes não é fácil. Por vezes não é fácil, mas temos que um dia dizer assim, acabou. Eu sou assim, eu estou aqui, eu tenho esta cor, eu tenho isto, eu tenho aquilo, mas pronto. Sou feliz à minha maneira. Eu acho que é isso que nos guia, que é a nossa força também. Nós temos que ter força. Temos que ter uma força telúrica dentro de nós. Mas o mais engraçado é que em Portugal eu passava na rua e as pessoas diziam, ali vai uma preta. E na zona onde eu vivia, que era no interior, perto da Serra de Estrela, só rochas, só frio, só neve. Eu até dizia, eu não matei ninguém para vir aqui parar. Uma coisa horrível. O inverno é de morrer.